É o seguinte, 8 meses. Esse é o tempo que a família do Pedro Ismael procura por pistas e informações que possam levar então ao paradeiro dele. A nossa produção conseguiu conversar com exclusividade com um homem suspeito de ter envolvimento com o sumiço de Ismael. Ele chegou a ser preso, mas foi solto por falta de provas. Desde abril, uma família está angustiada. Um homem que saiu de casa e nunca mais voltou. Essa angústia que fica, de não saber o que aconteceu, onde ele está, né? Toda a família está angustiada. Há 8 meses, Pedro Ismael Matoso saiu dessa casa no bairro Abranches, em Curitiba, e nunca mais deu sinal de vida. Os familiares ficaram sabendo, dias depois, o que estava acontecendo. Fizeram um boletim de ocorrência pelo desaparecimento e, desde então, o caso está na Polícia Civil. Várias pessoas já foram ouvidas, 2 homens chegaram a ser presos suspeitos de envolvimento no desaparecimento dele. Mas até agora, nada. O que se sabe é que o Pedro fazia rolo com quase tudo o que pegava nas mãos ou o que tinha em posse. Casas e carros eram as preferências dele. Além de fazer vários negócios, ele também tinha vários inimigos. E a polícia imagina que em um desses casos possa ter envolvimento com o desaparecimento dele. Mas por enquanto, ninguém foi para trás das grades. E o Ismael, ou pelo menos o corpo dele, nunca apareceu. Ele era rolista, né? Ele trocava casa, ele pegava a casa, daí dali uma semana ele já trocava, já fazia o rolo dele, trocava carro, moto, som, tudo que ele podia trocar, que ele queria trocar, vender, ele vendia. Ele tinha várias desavenças, né? A gente não tem certeza do que levou, entendeu? A gente acha que é por causa aqui da casa. Na casa, todos os pertences, o relógio que não saía do braço dele, carteira e todas as roupas. Nenhum vestígio de briga lá dentro e o mistério continua até hoje. As últimas pistas que a família teve foram de algumas pessoas que tiveram contato pela última vez com o Pedro. Várias foram levadas à delegacia para prestar depoimento. Pro final da semana, quase que o meu tio foi lá na casa, lá porque ele me mandou mensagem falando que meu pai não estava conseguindo falar com meu pai, que acho que meu pai estava sumido. Daí que a gente começou a correr atrás das coisas, né? Que foi atrás na casa dele, que a gente viu que tava todas as coisas dele lá, os carros estavam lá. Continuamos nossas buscas por mais informações sobre o que teria acontecido. Ficamos sabendo que 2 homens que foram presos durante as investigações foram soltos por falta de provas e fomos atrás deles. Nossa equipe recebeu uma pista importante. Os homens trabalham em Tijucas do Sul e foi para lá que nós fomos. Em novembro, 7 meses depois do desaparecimento do Pedro Ismael, a polícia chegou até 2 irmãos que foram considerados suspeitos de envolvimento no desaparecimento desse homem. Só que alguns dias depois, eles foram soltos pela polícia porque nenhuma prova foi produzida de que eles tivessem, de fato, envolvimento nessa história. Nós procuramos esses irmãos e encontramos o irmão mais velho, que aceitou conversar com a nossa equipe e contar tudo o que aconteceu até o Pedro Ismael desaparecer. Conta pra gente como que vocês conheceram o Pedro Ismael, como que eram os negócios com ele. Eu conheci ele através do irmão dele. Conheci ele fazia nem um mês, praticamente um mês, assim, para gerar antes de nós fazer o negócio. Eu tinha conhecimento com o irmão dele. O irmão dele, eu conheci ele há mais ou menos 10 anos. O Pedro era até afastado até da família dele, não tinha convivência. Daí o Pedro estava para cá por causa que já tinha arrumado uns problemas lá onde ele morava e ele acabou vindo embora para cá, trocando a casa dele lá, a troco dessa casa que acabou negociando com a minha mãe, né? Durante nossa conversa, pergunto também sobre o último contato que eles tiveram com o Pedro. No sábado, que ele foi lá para poder pegar o carro, daí, que eu tava sem carro, né? Daí eu passei o carro para ele e foi pegar no sábado. Daí ele pediu para mim ir junto com ele até na casa da mãe dele lá, para levar o carro para voltar com o outro, né? Que daí eu deixei ele lá na casa da mãe dele, que ele ficou com esse Uno lá. Daí foi o último dia que eu vi ele. Também falo sobre uma testemunha que afirmou que viu Pedro com os irmãos pouco antes dele desaparecer. Isso aí aconteceu na quinta-feira,
Quando nós estávamos tirando as coisas dele do sobrado, aí ele falou para mim, ele falou assim, vamos apanhar essas cadeiras aqui dentro do Uno e vamos passar a deixar lá na casa de uma amiga minha. Daí nós ponhamos as cadeiras dentro do Uno e passeamos. Mas na quinta-feira, era umas 9h30 da manhã, passeamos no mercado, compramos uns pão e passeamos na casa dela, deixar as cadeiras, tomamos café lá na quinta-feira. O homem também afirma que jamais teria motivos para se vingar do Pedro. Até porque toda a negociação entre eles foi tranquila e deu certo. Não tivemos nenhuma discussão de nada. Tanto que sempre os negócios tudo conversadinho, tudo certinho, tudo explicado, não tinha motivo para discussão ou para ser nada errado. Né? Eu não tenho nada de mal para falar dele. O negócio que ele fez comigo foi certinho. A casa que ele me passou para nós não tem problema, não tem nada enrolado, entendeu? Então não tinha motivo para nós discutir em momento nenhum, sabe? No final, ele deu o que seria uma pista. Pedro estaria em um relacionamento com uma mulher e ela o teria convidado para viajar. Ela convidou o Pedro, ó, vamos pra praia comigo no domingo. Aí o Pedro falou assim, mas você volta de tarde já? Daí ela falou, não, eu só vou voltar lá por quarta ou quinta-feira. Daí o Pedro não quis ir, o Pedro falou, não, porque segunda-feira eu tenho esse negócio para resolver, tem um monte de coisa para fazer, tem que terminar de acertar os negócios aí da casa e tal. E não concordou de ir com ela, né? Mesmo com os irmãos em liberdade, a polícia mantém eles como principais suspeitos do desaparecimento do Pedro Matoso. Indícios suficientes de que os dois irmãos tenham sido realmente autores de um possível homicídio, porque ele desapareceu e houve, segundo testemunhas, uma discussão entre um dos autores, dos possíveis autores, né, desse possível homicídio contra a vítima. Mesmo assim, o final do ano da família do Pedro vai ser de tristeza, até porque dificilmente ele volte para casa e as respostas ainda podem demorar a aparecer. O que a gente quer é a justiça, que pague pelo que fez. Se fez, que pague pelo que fez. Pois é, que história, né, esquisita, né? Porque pelo que o Bittar conseguiu nessa entrevista exclusiva aí com os suspeitos, né, segundo a polícia, até eles aceitaram conversar com o Bittar, deram a versão dele. O William Bittar está aqui com a gente. Ô, Bittar, e aí os homens falaram que o negócio com o Pedro Ismael foi tudo certo, que não teve problema nenhum, que está tudo resolvido. E aí eu pergunto para você, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, William Bittar, você que acompanha bem esse caso desde o começo, é o seguinte, o Pedro Ismael devia para alguém devia para ele ou não? Boa tarde para você. Boa tarde, Jasson. Boa tarde, doutora Márcia, também a todos que acompanham o Balanço Geral. O Pedro, como a gente acompanhou mesmo na reportagem, Jasson, ele era rolista mesmo. Tudo que ele pegava, ele fazia rolo e ele tinha, sim, um valor para receber, inclusive desses irmãos que nós conversamos com um deles na tarde de ontem. E ele tinha negociado com esses irmãos um sobrado que ele tinha. Esse sobrado que veio também de um rolo, Jasson. Depois disso, ele teve uns problemas lá com os antigos proprietários, falou que queria se desfazer daquele sobrado, acabou encontrando esses dois rapazes. Esses dois rapazes falaram, não, a gente fica com o sobrado, você pega aqui esse Uno azul que eu tenho, pega mais uma quantia em dinheiro de entrada, e eu tenho uma casinha ali no bairro Abranches, que é da minha mãe, e eu quero colocar minha mãe para morar nesse sobrado aí. Pois bem, o Pedro aceitou isso. Dali um tempo, esses rapazes eles estavam com dificuldade para ficar pagando o Pedro Ismael, eles têm que pagar R$1.000 por mês, e ofereceram uma chácara, uma mini chácara ali, que tem em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Nós fomos até essa chácara, inclusive, moram algumas pessoas, alguns parentes desses dois irmãos moram lá. Só que o Pedro falou assim, não, eu não posso ficar com essa chácara. Ele ficou durante um tempo, ele falou, mas eu não posso. Eu preciso pagar pensão para os meus outros filhos, eu preciso desse dinheiro, preciso devolver a chácara. Essa discussão teria acontecido. Os irmãos negam que essa discussão aconteceu, mas a gente tem informação de que essa discussão sim aconteceu porque o Pedro Ismael não podia ficar com essa chácara, ele precisava realmente do dinheiro. Tanto que agora esses irmãos estão pagando para a ex-companheira do Pedro Ismael, estão pagando R$1.000 por mês, que seria a quantia que ele deveria receber. Mas eles negam qualquer envolvimento com o sumiço desse homem. Só que é a única informação que a polícia teve até agora, foram que eles foram os últimos a ter contato. Por isso, independente se eles estão soltos ou se estão presos, Jasson, eles são os principais suspeitos, sim, do sumiço do Pedro Ismael. Mas aí na reportagem ficou claro também a possibilidade
de existir aí uma outra pessoa, que seria uma mulher, é isso mesmo, Bitar? Exatamente, Jasson. Essa mulher foi a que deu o depoimento que praticamente causou a prisão desses dois irmãos, porque ela seria uma testemunha ocular. Só que ela não teria dito até então que ela era uma namorada do Pedro e que ela teria convidado ele para viajar. Até porque na versão desses dois irmãos, ela disse que eles se encontraram na segunda-feira, que foi logo quando o Pedro desapareceu. Que eles foram até a casa dela, tomaram um café lá e depois o Pedro não foi mais visto. E o paradeiro dessa mulher, Bitar, desculpa interromper. Essa mulher mora em Almirante Tamandaré. Nós não conseguimos localizá-la na tarde de ontem, Jássio, mas ela mora em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. Temos um endereço dela que recebemos ontem, já no final da tarde, recebemos o endereço, não tivemos a chance de ir até lá. E o que aconteceu? Essa mulher disse que o encontro deles foi na segunda-feira, só que não foi, foi na quinta-feira. Final de semana antes mesmo deles simplesmente terem viajado, né? Que eles pudessem ir viajar. Ele não aceitou. Pedro falou, não, eu não posso viajar, eu preciso ficar por aqui. E depois disso, eles não foram mais encontrados. Essa mulher acabou sendo levada até a Polícia Civil para prestar depoimento. Foi o depoimento dela que levou esses dois irmãos a serem presos. Eles negam veementemente que brigaram com o Pedro e que tivessem dado um sumiço nele. Preciso ouvir novamente essa mulher para saber exatamente a data que os dois irmãos estavam com o Pedro. Porque se foi na quinta-feira anterior, realmente ele desapareceu na segunda-feira, os dois não estariam lá. Só quero esclarecer duas coisas para quem está assistindo aí o Balanço Geral, que a mulher que aparece na reportagem é a filha do Pedro Ismael, que é essa mulher, que é a filha que está desesperada, quer saber o paradeiro do pai, quer saber o que aconteceu com o pai. É ela que está aparecendo. Você que está chegando agora, que está ligando agora, 1h mais 17 minutos, aqui na RIC Record TV, nós estamos contando a história do Pedro Ismael, que está desaparecido, um homem que tinha uma vida assim de rolo, fazia negócios e tal, tudo mais, e dois homens foram presos, inclusive, suspeitos, não é isso, Bitar? Exatamente. De serem os homens que mataram o Pedro Ismael. Esses homens estão soltos e eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores. Como é que foi chegar nesses homens para conseguir essa entrevista com eles, Bitar? Bom, Jasson, nós ficamos 2 dias procurando por esses homens. Por quê? Porque eles também vivem de rolo, Jasson. Eles também vivem de rolo. Então, a gente vai numa casa, eles não estão mais lá, eles já passaram para outra, esse outro não passa nem o telefone deles. E a gente foi numa busca incessante mesmo nos últimos 2 dias para encontrá-los. Tivemos a informação dessa chacrinha lá em Almirante Tamandaré que teria sido oferecida ao Pedro. Nós fomos até essa chácara, realmente é um lugar muito longe, foi difícil a gente chegar até lá. Tivemos que perguntar para dezenas de pessoas por várias regiões onde a gente passou. Até que um detalhe chamou a atenção, Jasson. E isso a gente vai trazer nos próximos episódios dessa história, porque isso não vai acabar aqui. Primeiro, nós chegamos até Almirante Tamandaré procurando por uma casa que esses dois jovens estariam morando. Chegamos lá, eles não moravam mais lá. É um local realmente de invasão ali no município de Almirante Tamandaré. Quando a gente estava saindo de lá, a gente não tinha informação nenhuma para onde ir. Até que um rapaz, um jovem, uns 23, 24 anos, parou a gente e falou, quem que vocês estão procurando? Eu falei, eu estou procurando esse rapaz aqui na foto. Aí ele falou o nome dele para mim, sem eu perguntar, Jasson. Ele falou o nome dele para mim. Falou, mas você não vai encontrar esse cara aqui não. Falei, por quê? Porque aqui na região ele está devendo para um monte de gente. Inclusive, para o meu pai ele está devendo 20 mil reais. Aí eu falei, poxa, então a gente precisa encontrar pelo menos um familiar. Comecei a mostrar as fotos dos familiares para ele no telefone. Ele falou, ó, essa menina aqui eu conheço, é a irmã deles. Ela mora na chacrinha lá em Almirante Tamandaré. Perguntei para ele, ele me deu o local exato para onde a gente tinha que ir. Encontrei essa irmã acabou passando o contato desses irmãos para a gente. Durante 2 dias nós tentamos negociar essa entrevista. Ele falava primeiro que ele estava em São Paulo e estava voltando. Depois que, até quando a gente já estava indo para lá, ele falou assim, não, eu estou em Santa Catarina. Aí eu conversei com o Guido, ele falou assim, cara, vamos para lá e vamos descobrir se é verdade que ele está em Santa Catarina. Chegamos lá, ele estava no local onde a gente tinha combinado de se encontrar 2 dias antes. Ficamos conversando com ele e falamos, você tem que dar a tua versão da história. Você foi preso durante 5 dias, é considerado o principal suspeito do Pedro Ismael, então fala pra gente o que de fato aconteceu. A única situação que realmente chamou a atenção no que ele falou pra gente é que ele falou, encontrei com o Pedro Ismael na quinta-feira, quando fomos até a mãe dele, quando eu deixei ele lá. Depois eu não vi mais ele. Mas no depoimento dado à polícia, essa mulher falou que foi na segunda-feira, o dia que o Pedro desapareceu, que esses dois irmãos estariam junto com eles. Então é esse gancho que a gente precisa entender.
Essa mulher, ela falou que realmente era na segunda-feira, até porque ela falou que era um outro carro e o Pedro já não estava com aquele carro mais. Então a gente precisa ouvir essa mulher e nós vamos procurar para que ela dê a versão dela. E aí eu quero saber o seguinte, a percepção da doutora Márcia dessa história toda. Já eu quero que o Bittar me responda também se eles deram alguma pista ou não, mas a percepção da polícia, da doutora Márcia, com os 30 anos de experiência que ela tem. Jássio, sempre que a gente tem uma pessoa de interesse, seja suspeita ou testemunha, mas ela começa a mudar, tô aqui, não tô aqui, fiz isso, fiz aquilo, ela começa a mudar no trâmite, a gente tem que verificar todas as informações, mas a gente já começa a ter um pouquinho menos de fé nela, né? Por quê? Porque pessoas que falam a verdade não mudam versões, não mudam detalhes, e aí, então é necessário efetivamente ter uma atenção a essa situação, como dizer, não, eu estou em Santa Catarina, eu estou em São Paulo, quando estava aqui em Almirante Tamandaré todo o tempo, né? Então, essas circunstâncias fazem que a gente fique com a famosa pulga atrás da orelha, né? Bittar, alguma pista nessa história, nessa conversa toda? Temos pista sim, Jason. Talvez não pista do paradeiro, mas de algumas outras pessoas que brigaram com o Pedro Ismael nos últimos meses, nas últimas semanas antes dele desaparecer. Lembrando que ele desapareceu lá no dia 7 de outubro, já são 8 meses dessa família procurando, mas outras pessoas teriam também discutido com o Pedro Ismael. Essas pessoas também devem ser ouvidas aqui na DHPP pela doutora Tatiana Gozella e para a gente trazer mais informações, mais detalhes, porque a doutora Márcia falou aqui, né, e quem muda a versão, já, se você não consegue acreditar, não estamos aqui para fazer juízo de valor, mas ficar mudando de versão o tempo inteiro para tentar contar uma história que seja verídica é um pouco mais difícil da gente acreditar. E para a família fica o desespero, né, Jason? São 8 meses, dificilmente o Pedro Ismael esteja vivo. A própria filha dele falou que a gente quer pelo menos é saber onde está o corpo do meu pai para a gente se despedir dele. Isso não deve acontecer nesse final de ano, Jason. Pois é, a gente tem imagens, pode soltar as imagens aí, inclusive, da reportagem, né, do Bittar, inclusive, se dirigindo aí ao local onde conseguiu a reportagem exclusiva, né, que a gente traz para você aqui no Balanço Geral. E agora, a doutora Márcia Marcondes, 7 meses, 8 meses, né, que a gente falou, 8 meses sem o Pedro Ismael. O que a polícia pode... quais os próximos passos? O que ela deve perseguir agora, doutora Márcia? Já se trabalha com a ideia realmente de que ele não esteja vivo, né, do óbito. Já se trabalha com a ideia de que já não se procura uma pessoa viva, e sim passa a se procurar uma pessoa morta, passa a se procurar em locais que eles possam ter andado, estado até... Se houver alguma informação a mais, até a utilização de cães e tal, porque o objetivo é encontrá-lo, né? Não só encontrar as informações, mas agora encontrá-lo para dar uma satisfação à família e à sociedade. Pois é, e agora tem então aí, o Bittar, uma diferença de datas, né? Quer dizer, não está batendo a data que os homens falam que deixaram o Pedro Ismael na casa da mãe com a data que a mulher teria falado que viu o Pedro, é isso, né? Exatamente, Jason. Foi no dia 7 de abril a última vez que alguém ficou sabendo alguma coisa do Pedro Ismael. Só que, nesse período, a família não tinha muito contato com o Pedro mesmo. Ele ficava mais afastado porque ele vivia de rolo, então ele nunca estava no mesmo lugar. Então a família não tinha muita convivência com ele, ele vivia mais sozinho. Quando a família se deu conta de que ele tinha desaparecido, até as câmeras de segurança da região onde ele morava ali são pouquíssimas, porque é uma área de invasão mesmo, são pouquíssimas câmeras de segurança, já não existia mais nenhuma imagem que pudesse dizer o horário que ele teria saído de casa e com quem ele teria saído de casa. Porque, você sabe, Jason, ninguém sai de casa sem levar nada, né? Ele vivia com um relógio no pulso, um relógio um pouco de ouro, um relógio assim atrativo, chamativo, e estava lá dentro da casa. A carteira dele estava lá também, a roupa estava lá. Ou seja, possivelmente ele saiu só com a roupa do corpo. E ele não saiu também com nenhum carro, até porque o carro que estava em posse dele agora está com os familiares. Então ele saiu a pé. Resta saber com quem, e é atrás disso que a gente está indo atrás quase todos os meses, Jássio. Tá, e aqui é o seguinte, Bittar, a gente tem muitos estudantes de jornalismo que assistem a gente, assistem o Balanço Geral, recebo muitas mensagens, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, da sensação de ir para um lugar meio que desconhecido para fazer essa entrevista. Rapidamente, te dou 30 segundos. Bom, Jason, é sempre uma adrenalina, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente sai, às vezes, aqui da redação da RIC Record sem saber para onde a gente vai. E quando a gente chega, a gente acaba encontrando algumas pessoas que gostam muito aqui do Balanço Geral e acabam abrindo uma brechinha para a gente fazer uma pergunta. E quando a gente faz essa pergunta, e tem que ser naquele instante a gente faz essa pergunta, essa resposta vem, e aí que a gente começa a desvendar esse caso. Ou seja, ou são esses irmãos mesmo, eles estão mentindo mais uma vez, ou tem outra pessoa por trás do desaparecimento dele.